O efeito brutalizante do utopismo e a urgência da graça. Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Pastorear também é pensar, gente. E hoje eu vou pedir licença para entrar um pouquinho assim na teoria e filosofia dos tempos em que nós vivemos, porque nós vivemos tempos terríveis, vamos dizer a verdade. Nós estamos vivendo hoje o fruto de muitos anos de uma espécie de engenharia social e política, filosófica e psicológica que afeta como todo mundo pensa, não é? E há muitas ideologias que lutam por domínio no nosso mundo em que vivemos: a esquerda, a direita, globalismo, republicanismo, comunismo, islamismo e até de certa forma cristandade cívica, o cristianismo político também. Todas essas ideologias são basicamente iguais no sentido de que cada uma delas vislumbra um mundo ideal. É por isso que é chamado uma ideologia, ou seja, é um mundo fundamentado em ideias humanas, uma ideia vislumbrada, imaginada do que seria o ideal, né? O que seria o melhor para todos, um mundo perfeito, ou é um mundo que é todo mediado pelo Estado ou pela liberdade pessoal, ou, enfim. Este tipo de visão do mundo, ou de um mundo vislumbrado, vê todos os seus oponentes como inimigos que não só precisam ser vencidos, precisam ser eliminados, né? E isto cria um fundamento muito perigoso, não é? Porque não há diálogo em torno dessas ideias, há sim militância, né? Isso é muito perigoso, porque cria inimizade e, eventualmente, cria guerras e, eventualmente, inviabiliza uma sociedade, divide a casa, divide uma nação, divide uma sociedade. Agora, a Bíblia não é fundamentada em ideais, mas numa realidade segundo Deus revelou para nós, a começar pelo primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus. Deus criou os céus e a terra. Ele criou tudo, viu que era muito bom e descansou. Mas o homem estragou o mundo. Não andou com Deus, não deu glória a Deus, não ficou dependente de Deus, decidiu ser independente, decidiu viver pela sua própria cabeça. E segundo Paulo em Romanos, o homem ficou de pensamento obscurecido, ele ficou entregue às suas vãs filosofias. E são essas as filosofias que estão movendo manifestações populares, levando pessoas a fazer coisas absurdas e agredindo. E isto, ao longo dos séculos, isso não é uma coisa nova. O que é novo hoje é que todo mundo está mobilizado para a militância, não para o diálogo, e isso é muito perigoso. Nós estamos vendo manifestações de rua onde pessoas estão agredindo umas às outras por causa de uma reivindicação ou por causa de uma filosofia. O homem estragou tudo, gente. Mas nós sabemos que a história do mundo é esta. Deus criou o mundo, mas o homem estragou o mundo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu próprio Filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Ele resgata um de cada vez para o céu, mas também para viver neste mundo até que ele volte. Agora, segundo Paulo, em 1 Coríntios, este mundo está se apagando. Céus e terra passarão, só a palavra de Deus vai permanecer. E um dia haverá novos céus e nova terra. Este mundo, tentar melhorar esse mundo, não é o nosso alvo. Nosso alvo é vivermos pela graça de Deus e nós estendermos o braço para todos que estão ao redor. Não só com a propagação do Evangelho, mas estendendo a mão, ajudando uns aos outros, sendo assistencialistas, sim, Senhor. Mas a única maneira, voltando a essa inimizade, essas guerras ideológicas que estão se tornando guerras de rua, guerras mesmo, né? Nós temos que entender que a única maneira que isso acaba é em genocídio. Um derramamento de sangue, gente. Nós estamos
correndo nessa direção, nós estamos avançando a largos passos nessa direção de um derramamento de sangue, não só no mundo, mas no solo brasileiro. Nós temos que lembrar que a única maneira histórica de ver uma inversão disto é um avivamento de verdade, de fé cristã de verdade. Nós temos que pregar, orar e viver a vida cristã. Senão, tudo está perdido. Basta ver o que aconteceu na época da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não teve um avivamento de fé e o que aconteceu? A guilhotina, caos social, mortes assim, sem fim. Pouco tempo depois, o que aconteceu nos Estados Unidos? Estava para fazer acontecer a mesma coisa, mas houve um grande avivamento. Inglaterra, um grande avivamento. Por causa do grande avivamento, houve mudança de leis, houve moralização pública, muita coisa aconteceu e eles evitaram uma revolução sangrenta como aconteceu na França. A única coisa que vai evitar uma revolução sangrenta, creio eu, vai ser um avivamento de fé. Então, amados irmãos, você, meu colega pastor, não vamos militar politicamente, não. Podemos ter opiniões muito fortes, podemos até desaprovar o que está acontecendo, mas militância tem que ser pela fé cristã, porque principalmente dobrar o nosso joelho em oração e pedir: Senhor, visita a nossa nação, vem e derrama da tua graça sobre a nossa nação, porque nossa nação está sendo brutalizada por um utopismo e nós precisamos urgentemente da tua graça sobre nós e por nosso intermédio. Ó Deus e Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu sou Walter McAllister e eu novamente ofereço meu e-mail podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no primeiro @gmail.com, ou pode mandar seu recado através da minha página do Facebook, Walter com W, Robert McAllister, McAllister Jr. Eu volto sempre quando puder, até poder falar novamente. Portanto, me despeço desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.